Salve galera, esse é o canal Papo Católico. Seja muito bem-vindo ao canal. Você que não conhece, meu nome é Daniel. E nesse canal a gente conversa sobre a fé católica, sobre a Bíblia, sobre a tradição da igreja e sobre muita coisa legal, milagres e tudo isso. E hoje nós vamos responder uma pergunta: seria Maria, seria Nossa Senhora um caminho de salvação alternativo aos cristãos católicos? Ou seja, se a Bíblia diz que há um só mediador, se a Bíblia diz que há um só nome pelo qual nós devamos ser salvos, e se a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele, por que nós precisamos dos santos? Por que nós precisamos de Nossa Senhora? E para que nós rezamos também a eles? Bem, basta fazer um paralelo. Você você precisa de emprego. Você não conhece o dono do estabelecimento, o seu currículo vai ficar no meio de vários. Agora, você pega uma pessoa que é amiga do dono, tua chance de ser contratado é maior. Como assim, Daniel? Se eu tenho acesso direto a Deus e Deus me conhece, eu conheço a Deus. Sim, você conhece a Deus e Deus te conhece, Deus te ama muito. E é claro que você pode orar diretamente a Deus. Você não é obrigado a orar a um santo ou a orar... não gosto de rezar para os santos. Sou obrigado a orar? Não, não é obrigado a orar. Você pode rezar diretamente a Deus. Porém, os santos e a Virgem Maria, cada um no seu nível, tiveram uma intimidade muito maior com Deus do que nós. Ou seja, eles têm uma intimidade maior com Jesus. A Nossa Senhora, Santo Afonso de Ligório, diz que ela tem a graça de ser onipotente suplicante. Ela é onipotência suplicante. O que é isso? Onipotente é só Deus, onisciente é só Deus, onipresente é só Deus. Mas Nossa Senhora é onipotente e suplicante, ou seja, o que Deus consegue por sua natureza, por ser Deus, Maria, Nossa Senhora, consegue por sua petição, por ter sido e por ser mãe de Deus. Ela tem a natureza igual à nossa, exceto pela preservação do pecado, mas ela é uma ser humano que foi escolhida para ser mãe do Criador, para ser mãe de Deus. Como Jesus é 100% Deus e 100% homem, e foi assim do nascimento até a cruz, nós dizemos, por consequência, que Maria é a mãe de Deus, não só a mãe do corpo de Jesus. Maria é, de fato, a mãe de Deus. Final de Lucas, quando Jesus se perde, diz que Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, e desceu com José e Maria, eles era submisso, ou seja, Jesus se fez submisso aos seus pais, porque Jesus disse, eu não vim tirar nenhum jota da lei, mas levar a lei à perfeição. E um dos mandamentos era honrar pai e mãe. Na verdade, o primeiro mandamento, que não é direcionado a Deus e direcionado ao homem, é o mandamento de honrar pai e mãe. Se Jesus não pecou, ele não desonrou Maria e não desonrou José. Qualquer menção dessa, muito usada às vezes por outros cristãos, Marcos 3:31, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Qualquer interpretação no sentido de deboche de Jesus é apenas uma interpretação errônea, porque Jesus nunca desonrou a sua mãe, porque ele não pecou e porque ele era um filho obediente. Mesmo sendo Deus, se fez obediente ao seu pai e à sua mãe, seu pai adotivo, São José, e a sua mãe, Maria. Para explicar mais essa situação, João capítulo 2 fala do milagre das bodas de Caná e diz que foi o primeiro milagre. A partir disso, os discípulos creram nele. Já no versículo 1, São João, que levou Maria para casa, diz assim, 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Veja, primeiro versículo. Achava-se ali a mãe de Jesus. Versículo 2. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Veja, já começa aí João dando destaque para aquela que seria a personagem principal nesse adiantamento do milagre de Jesus. Achava-se ali a mãe de Jesus. Também se encontravam Jesus e seus discípulos. Se eu dissesse, estarão presentes numa palestra o Roberto Chiniachek, e também estarão Daniel Godry Júnior, também estarão Camilo, não sei quem, também estarão Fernando. Qual é o destaque óbvio que eu estou dando? Para Roberto Chiniachek, o primeiro palestrante. Portanto, amigo, aqui é uma declaração muito clara que Maria teria um papel importante na antecipação do milagre. Bom, acabou o vinho,
Maria diz a Jesus, Jesus diz, mulher, o que eu tenho a ver isso? O que compete isso a nós? Minha hora não chegou. Aparentemente uma resposta assim rude, ríspida, se não vermos o contexto. Mas Jesus em seguida realiza o milagre. Alguns cristãos dizem que Jesus estava dizendo que Maria não tinha nada a ver com isso e que o problema era dele e que ele resolveu o milagre. Não, de novo. Se Jesus fosse mal educado com Maria, ele não seria Deus, ele teria pecado. Ela conhecia Jesus e por isso já disse aos servos, fazei o que ele vos disser. Mas eu não quero falar dessa passagem, eu só quero atentar para um ponto muito importante. Quem salvou a festa do casamento? Sim, porque se faltasse vinho, depois de uma festa de uma semana, era sinal de vergonha, faltava alegria e tudo isso. Quem salvou o casamento? E aí você tem que pensar muito bem na resposta. Se você disse Jesus, correto. Mas se você disse Maria, também correto. Mas como assim? Não foi Jesus que multiplicou, transformou água em vinho? Foi. Mas foi Maria que pediu. Maria salvou o casamento pela sua petição. Jesus salvou pela sua natureza, porque era Deus e podia transformar água em vinho. E é esse exatamente o papel de Maria para os católicos. Nós sabemos que ela não é deusa, ou seja, ela não tem a natureza de Deus para fazer o que Deus faz, mas ela pode e ela pede a Deus melhor do que nós, porque teve intimidade com Jesus, porque foi uma serva que ficou de pé, aos pés na cruz, foi a mulher que não negou Jesus, foi a mulher que a Bíblia não diz nada de errado sobre ela, nenhum pecado sequer, nenhuma fraqueza sequer se comenta sobre Nossa Senhora, é uma serva exemplar. Se Jesus levou o bom ladrão, e ele disse, ainda hoje estará comigo no paraíso, ele não disse no final dos tempos, na ressurreição, na segunda vinda, quanto mais Jesus levaria Maria para o céu. Isso é óbvio. Se ele levou um ladrão, é óbvio que ele levaria aquela que disse sim ao projeto de Deus para o céu. Ela está viva, ela está diante de Deus. E diante de Deus ela pode pedir mais e melhor do que nós, simplesmente porque tem mais intimidade. Então, respondendo o vídeo, Maria é um canal alternativo de salvação a Jesus Cristo? Não. Tanto é que toda aparição mariana, para ela ser verdadeira, Nossa Senhora tem que apontar para o Filho Jesus. As aparições verdadeiras, ela fala, procure meu Filho Jesus, adore meu Filho Jesus, sigam meu Filho Jesus. Nas aparições falsas, Maria diz que a gente não precisa... Maria, aspas, né? Um espírito maligno se passando por Nossa Senhora diz, vocês não precisam ir na igreja, Deus, aquela coisa esotérica, Deus está dentro de vocês e tudo isso. Então, Maria indica a Jesus. Toda oração que você faz a Maria é uma glorificação a Deus, porque Deus criou Nossa Senhora. Ele não tem ciúme das suas criaturas. Ele tem ciúme de outros deuses, mas Maria não é deusa. E aí fica a nossa resposta de hoje. Maria é canal alternativo de salvação? Não. Mas ela é nossa advogada junto ao seu Filho Jesus e pede melhor do que nós. Tenho certeza que a mãe pedindo, o filho atende. Um grande abraço, até outro vídeo. Se inscreva, compartilhe no seu canal aí, fica bem à vontade. Dá o likezinho aí, ativa a notificação para você ficar por dentro do nosso Papo Católico. Até a próxima.